Olá, eu sou Rafael Vieira e hoje eu vou continuar a leitura e interpretação do segundo capítulo do Manual de Oslo. Se você não viu ainda a primeira parte, por favor, olhe no canal ou no perfil do LinkedIn. Então, nós paramos no quarto subcapítulo do capítulo 2, que fala sobre os elementos da estrutura de mensuração de inovação. Nada mais é do que uma forma rebuscada de falar do levantamento de dados para inovação. Então, esse levantamento de dados pode ser feito por meio de pesquisa, por meio de questionário, por meio de levantamento de dados de estados, municípios e das próprias empresas. Então, o manual ele foca nos setores de produção, nos setores pessoais, das famílias, nos setores jurídicos e governamentais. Um fator importante para o manual é a jurisdição do levantamento de dados. O que quer dizer com isso? A jurisdição é o espaço territorial onde a pesquisa é feita. O manual, como é um manual internacional, baseado no Sistema Nacional de Contabilidade, que é um sistema de medição e que tem o objetivo de padronizar as medidas estaduais, estatais e privadas para uma análise mundial. Então, é uma padronização da medição de contabilidade mundial. Nesse sentido, então, ele toma como base os países como a jurisdição base para o levantamento de dados, mas isso pode ser modificado conforme a pesquisa. Então, isso pode ser feito também nível estadual, municipal e até de uma empresa privada. Essa jurisdição é um desafio atualmente pela globalização. Então, antigamente era muito fácil você dividir um estado, uma cidade e um país do resto do mundo, que seria considerado a parte de fora da pesquisa. E hoje, pela globalização e a interação cada vez maior das empresas, é um desafio ter separar exatamente até onde vai a pesquisa. Então, SNA, como podem ver aqui no manual, que é o Sistema Nacional de Contabilidade, é focado nas empresas e nos países. Essa parte eu vou passar um pouquinho rápido, que ele só define o que são ah, as corporações, as empresas, os governos, é o segundo item, e as famílias, o households, são as famílias, onde indivíduos se juntam e não têm uma empresa formada, mas elas são extremamente relevantes para a inovação. Por isso que eles estão até destacados no manual. Então, as famílias ou os indivíduos empreendedores também são muito importantes. Então, os empreendimentos de trabalho que são empresas públicas, como a Petrobras no Brasil, elas também são consideradas empresas de empreendimentos para o manual, não empresas públicas. O manual também considera o setor informal como importante, não, e ele leva em consideração pequenas, médias e grandes empresas no contexto de inovação, não descartando as pequenas e médias e até as pessoas individuais como fatores de inovação. Então, no subcapítulo 2, o fenômeno da mensuração da inovação, ele começa explicando os objetivos da mensuração e destacando o que são bens e serviços. Então, conforme o manual descreve, os serviços são, são da propriedade de quem o comprou e eles podem ser revendidos.
Então, quando você tem um bem, você pode decidir vendê-lo ou manter em sua posse. Já os serviços são os bens que você não consegue vender. Então, um tratamento dentário ou uma pintura da sua casa ou coisas no sentido que não podem ser vendidos, segundo o manual, são considerados serviços. Aqui ele dá alguns exemplos de serviços, como transporte, limpeza, reparamento ou conserto, serviços de médicos. É assim que o manual define serviços. Então ele também fala que a dificuldade entre identificar, pode haver uma dificuldade em diferenciar um bem e um serviço. E algumas vezes as duas coisas estão mescladas, como a instalação de uma parede de drywall na empresa. Tem o bem, que é a parede em si, o material usado nela, e tem o serviço de instalação. Então são duas coisas que trabalham conjuntos. Então, o manual define a produção, o processo produtivo, como as atividades que são necessárias para transformar entradas, usando trabalho e capital, ter um serviço ou um produto de saída. Então, essa parte do capítulo fala das atividades que podem levar à inovação. Então, ele começa falando que a intenção de desenvolvimento é para adoção de inovação. Isso pode ser feito dedicando recursos, engajando atividades específicas com a finalidade de inovar. Então, aqui ele começa a falando sobre o capítulo 4, que vai falar mais profundamente sobre esse assunto, e sobre as atividades de inovação. Então, as atividades específicas da inovação incluem pesquisa e desenvolvimento, engenharia, design, atividades de criação, marketing, IP-related, são activities, são propriedade intelectual, são patentes e mecanismo de proteção de produção intelectual, treinamento de empregados, software de desenvolvimento, base de dados, atividades, entre outros incentivos e mecanismos que a empresa pode adotar com a finalidade de inovação. Então, logo abaixo, o manual fala que empresas maiores têm uma facilidade mais fácil de organizar e terem um portfólio de projetos. Nesse sentido, empresas grandes sempre têm ou deveriam ter projetos de inovação iniciando em, em estágio de maturação e projetos maduros. Já empresas pequenas normalmente trabalham em um único projeto de inovação, que é o caso das startups, ou não tem nenhum projeto de inovação em andamento. Como nós já comentamos antes, isso é preocupante pelo fator de inovações serem necessárias para que a empresa continue crescendo e prosperando ao longo do tempo, pois a tendência é que produtos se tornem obsoletos. Então, empresas até pequenas que não tendem a inovar ou buscar novos campos de trabalho tendem a desaparecer com o tempo. Então, esse capítulo começa falando sobre a dificuldade de gerenciar e estimar os ativos que a empresa tem se eles não forem bem alocados. Então, a empresa pode investir em inovação, mas se ela não tiver isso bem estruturado, é difícil ela medir qual o custo da inovação e então é difícil mensurar o retorno dessa inovação depois. Que é diferente, ele dá o exemplo falando que é diferente do marketing. Por exemplo, você sabe quanto você gastou em marketing, quanto você gastou numa equipe de vendas, e a inovação é mais difícil ser medida ainda mais se ela não estiver bem estruturada. Então, ele continua citando que a inovação ela traz
ativos de conhecimento base, que são uma loja, um store de valores que podem ser negociados pela empresa, serem vendidos e serem consumidos. Ele também fala sobre ativos de conhecimento fixos, que são aqueles ativos que são usados com frequência ou recorrentemente a partir de um ano. Então, eles consideram ativos de conhecimento fixos. Então, ativos de conhecimento podem ser usados por seus donos, vendidos e comprados, como eu tinha comentado. Então, a gente vai falar um pouco dos frutos do conhecimento, que é mais ou menos o que eu já tinha comentado sobre o conhecimento poder ser vendido, ser comprado, e existe um mercado para conhecimento. E canais relevantes para compra e transação de conhecimento são as mentes dos indivíduos, trabalhos temporários em diferentes instituições, benchmarks são importantes, links entre instituições, a troca entre diferentes atores ou pessoas, a troca entre pessoas são importantes, mas é difícil mensurar e ter um feedback preciso dos resultados dessa troca. Elas são intangíveis. Então, a inovação pode surgir pela troca entre pessoas, pela troca de diferentes setores, e pelo um grande número de mecanismos, como cooperação, alinhamentos, joint ventures, processos interativos. Então, a inovação, há políticas de inovação, leis e regulamentos. Então, a inovação tem o resultado de trazer satisfação para o ser humano, pode ser em nível individual ou coletivo. Para as empresas, o resultado esperado da inovação é um incremento de vendas, de presença no mercado, de lucratividade, mas é difícil mensurar isso, mas é de grande prioridade para as empresas, para que elas consigam mensurar e saber quais os resultados e poder inovar melhor no futuro. Mas os resultados da inovação não necessariamente são bons para todas as partes, elas podem ter aspectos negativos para a sociedade em alguns lugares, como o meio ambiente, poluição sonora ou resíduos. Então, a inovação tem resultados positivos e negativos. Por parte disso, às vezes é necessário legislações que mitiguem os aspectos negativos da inovação e amplifiquem os aspectos positivos. Então, no subcapítulo 5, nós começamos a falar um pouco mais profundamente da mensuração da inovação. Então, o método usado para mensuração depende muito da qualidade que você deseja dos dados e a necessidade que você tem. Essa coleta pode ser de forma subjetiva ou objetiva. Os dados podem ser de forma qualitativa ou quantitativa. Então, você pode criar valores ou valor para pesquisa, unindo várias fontes de dados diferentes, tendo resultados mais precisos. Então, continuando falando sobre os perfis, as pesquisas objetivas e subjetivas. As pesquisas objetivas, elas podem ser feitas apenas para um projeto específico. Nesse sentido, ela tem a vantagem de ter dados mais profundos sobre a pesquisa, sobre o item pesquisado, mas como ela usa uma única pesquisa, ela sofre muito de problemas de self-selection, ou uma seleção forçadas, ou uma amostra não representativa. Como é o caso de você fazer pesquisas com
baseadas em opiniões de jornais, em financiamento coletivo de projetos. Então você tem uma parcela pequena da população e elas podem não ser representativas da população geral. Já pesquisas subjetivas, elas podem ter um aspecto muito mais amplo da pesquisa e ser mais representativa. O problema é que ela é mais superficial. Então você pode delimitar uma região para a pesquisa e fazer uma pesquisa até um censo, que seria a população total, ou tentar fazer uma amostra do perfil normal da população. E depois usar ferramentas para atribuir para a população toda aquele resultado. Também pode ter a opção de fazer uma pesquisa conjunta, subjetiva e objetiva, complementando uma com a outra. Esse tipo de pesquisa unificada, ela dá os resultados mais precisos, tendo um campo específico e um geral do item pesquisado. Falando sobre as pesquisas qualitativas e quantitativas, existe uma preferência pelas pesquisas quantitativas, são aquelas pesquisas onde você pode fazer cálculos estatísticos com ela, como média, desvio padrão, e são mais fáceis de ter um cálculo matemático, estatístico sobre ela. Já as qualitativas são aquelas pesquisas mais subjetivas. São aquelas pesquisas, você gostou de algo, você gostou disso mais ou menos. Então essas pesquisas não podem ter cálculos matemáticos, embora existam ferramentas como o Straw Equation Modeling. Eu inclusive vou fazer um vídeo sobre esse tema mais adiante. Mas são formas de transformar pesquisas qualitativas e ter dados matemáticos a partir delas. Mas pesquisas qualitativas têm uma dificuldade de cálculo. Então, o manual continua falando sobre a criação de dados, agora focado no setor comercial e administrativo. Ele fala como dados levantados pelo setor administrativo e pelo setor de vendas são relevantes e trazem feedbacks do mercado. E você consegue mensurar as atividades de inovação e os seus resultados a partir disso. Ele também destaca que com a digitalização da economia, isso é muito facilitado com as informações contidas no código de barra, onde você consegue rastrear produtos e lotes com certa facilidade. Os dados que vêm das plataformas digitais, como Facebook, Reclame Aqui, Instagram e YouTube. Essas plataformas podem trazer informações diretamente do consumidor e que mostram as suas facilidades e dificuldades com um determinado produto. Com a internet, acesso a mídias especializadas também é facilitado, então você consegue ter um feedback de pessoas especialistas no produto de forma ampla. E também cita metadatabases, que são conjuntos, unificações de bancos de dados públicos e às vezes open source, como ele até cita o Open Knowledge Foundations, Open Product Data, que é um banco de dados onde você encontra outros bancos de dados de forma organizada. E se você souber explorar esses bancos de dados, você vai ter muita informação diretamente na internet. Aqui eu vou passar um pouco rápido, que fala um pouco mais sobre os dados obtidos por governos com objetivo de políticas, que não é muito o intuito do trabalho. Aqui ele fala um pouco do que vai ser visto no resto do manual, destacando o capítulo 3, 10, 9 e 11, que tratam mais a fundo dos temas aqui abordados. Aqui ele falando um pouco sobre a mensuração do setor de industrial. Então ele começa definindo a inovação, que são novos
processo é o melhoramento de produtos ou incremental ou inovador, que difere significativamente do produto antigo, trazendo valor para o cliente ou melhoria de otimização do processo, diminuindo o custo dessa forma. Inclusive, ele cita que o melhoramento de processos inclui políticas da empresa, atividades de transformação de entradas e saídas e procedimentos também são considerados melhoramentos de processo. Também fala que novas empresas medem a sua inovação, devem medir a sua inovação de processos e produtos baseados, comparando-se com empresas já com um certo mercado fixado nesse sentido. O manual continua falando sobre inovação no governo, que eu acabei de comentar que não é o intuito do trabalho, e também fala um pouco aqui sobre inovação em instituições não sem fins lucrativos, também não é o intuito, e sobre inovação do indivíduo e das famílias. Ele destaca que a inovação das famílias é importante e que geralmente são encorajadas por leis com incentivos para a inovação. Então, a inovação do indivíduo pode ser feita por ele mesmo se autofinanciar, e que é normal indivíduos inovarem e esse indivíduo ou essa família empreendedora transformar-se em uma empresa no processo. E que isso é facilitado hoje com tecnologias como impressoras 3D e internet, e até pelos fundos de financiamento coletivos ajudam indivíduos a empreender, e ressalta novamente que é normal famílias que empreendem e inovam transformarem em negócios, um setor de negócios estruturado. Aqui tem as referências do manual para esse capítulo. No mais, obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, curta e compartilhe. Se está vendo isso no LinkedIn, siga o perfil, compartilhe ele com pessoas que queiram inovar e empreender. Nesse canal você vai encontrar muito conteúdo técnico, baseado em artigos, em livros, sobre os temas de inovação e viabilidade econômica de projetos. Muito obrigado e até mais.